pegar só essa parte do. Bom? Deve ser por aí. Som. Bem. Bem? Graça e paz, irmãos. Agradeço a Deus por mais uma vez juntamente estar com os irmãos. Estamos aqui presencialmente com os irmãos. Dou glória a Deus por mais este momento tão importante e maravilhoso. Aos irmãos que estão nos assistindo, né, pela via internet, que Deus possa abençoar os irmãos a cada dia mais e que Deus venha falar com cada um de nós. Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração rápida para que possamos começar a falar um pouco acerca da palavra do Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te damos graça, queremos te louvar, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa. Ó Deus querido, ó Deus amado, obrigado por este privilégio tão maravilhoso que o Senhor tem nos concedido de estar aqui. E também, Senhor, daqueles irmãos, daquelas irmãs que estão também, Senhor, nos ouvindo, ó Pai, através dos canais da internet. Papai querido, Papai amado, que o Senhor possa nos abençoar, falando conosco mais uma vez, fazendo com que nós venhamos refletir, Senhor, através da Tua palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, como já foi dito, juntamente com os professores anteriores, nós estamos aí nessa marata aí de poder estar estudando os profetas menores, e hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós, né? Que profeta foi esse? Né? Como ele, nos seus dias, interviu com o povo através da mensagem de Deus. É isso que nós vamos descobrir nesta tarde, neste momento, e que nós possamos, neste momento, aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Antes de começar, eu quero ler com os irmãos Amós, capítulo de número 1 e versículo de número 1. Aos irmãos que estão presentes, alguma dúvida, levantem a mão, que aí nós vamos poder também tirar alguma dúvida ou também acrescentar aquilo que for necessário para esta aula. Amém? Amós, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim: palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Pode passar, irmão, o slide, por favor? Pode passar, isso. Então, qual o significado do nome Amós?
no hebraico, o nome Amós significa aquele que suporta o jugo, carregar, levar uma carga. Então, nós vamos ver no decorrer do nosso estudo deste momento, que Amós divulgou uma mensagem pesada ao povo do Senhor, ao povo desviado. Mas que mensagem foi essa? Por quê? Nós vamos entender neste momento. O livro de Amós, ele contém 9 capítulos e 146 versículos. Mas quem foi Amós? Nós vamos ver aí já no primeiro versículo e no primeiro capítulo do livro de Amós, ele vai falar que ele era um pastor. Lá no capítulo 7, do número 14, ele também questionando, falando ao sacerdote daquela época, ele vai falar que ele era criador de gado e cultivador de sicômoro. O que era sicômoro? Sicômoro eram figos silvestres. Alguns dizem que era um fruto que parecia com figos, mas eram frutos maiores, e por isso que eles chamavam de figos silvestres. Ele era morador de uma pequena cidade chamada Tecoa, em Judá, como ele fala aí no capítulo de número 1, que fica situada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém. E ele pregou ali, e ele foi levantado por Deus mais ou menos no século 8 a.C. Mas ele não pregou aonde ele morava. Para onde ele foi para pregar? Deus mandou Amós para o reino do norte, para pregar para o reino do norte. E aonde era o reino do norte? Por que reino do norte? Se ele estava no reino do norte, se ele ia pregar no reino do norte, certamente ele estava no reino do sul. Como diz o nosso irmão Renato na aula passada, o reino, após a morte de Salomão, as 12 tribos de Israel foram divididas. E elas foram divididas em reino do norte e reino do sul. E por que esses reinos, eles foram divididos? Quando Salomão morre, Roboão, filho de Salomão, ele tem o ofício de estar no reinado. Porém, Salomão, ele oprimiu muito o povo com relação aos tributos, e o povo pediu ao novo rei, a Roboão, para que esse fosse leve para eles. Só que Roboão, primeiro ele consultou aos conselheiros antigos, e os conselheiros antigos, eles disseram, olha, ouve o povo e faz com que esses tributos venham baixar. Só que Roboão, ele não queria ouvir, ele não quis ouvir, aliás, os conselheiros antigos. E ele foi procurar quem? Os conselheiros mais novos, aqueles rapazes que cresceram juntamente com ele. E o que aconteceu? Esses conselheiros aconselharam ele a fazer com que esses tributos se aumentassem. Está lá em 1 Reis, capítulo 12. Os irmãos vão ver todo esse contexto. Devido a isso, se levantou uma rebelião contra Roboão. E houve assim a divisão do reino do norte e reino do sul. No reino do sul ficou 2 tribos e no reino do norte ficou 10 tribos. E certamente para esse reino do norte, Deus enviou Amós para ir pregar, aonde a capital era Samaria. Os irmãos vão entender o porquê também, que quando Jesus ele passa lá em Samaria, os discípulos ficam admirados ao ver Jesus pregando para uma mulher samaritana e passar em Samaria e falar acerca das boas novas em Samaria. Então, vamos ver aqui, já no slide, pode passar, meu irmão, no slide, amém. A chamada de Amós. Amós, ele não foi ordenado profeta, ele não era profeta, ele foi
chamado por Deus diretamente. Por que eu falo isso? Porque nessa época havia escolas de profetas. Por isso que alguns estudiosos vão falar que ele não era profeta. Ele foi chamado por Deus a ser profeta. E nós vamos ver nesse capítulo 7 que o sacerdote chamou a atenção de Amós porque ele não era profeta. E por que ele estava ali pregando? E Amós ele vai falar, não, eu não sou profeta, mas eu sou um profeta. Eu não sou um profeta das escolas de profeta, mas eu sou um profeta chamado diretamente por Deus. Lá no capítulo 7, no versículo de número 15. O seu ministério foi realizado por volta de 760 e 750 antes de Cristo, durante o reinado de Uzias, rei de Judá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26, aonde Uzias, ele começa a reinar sobre Judá. E Uzias, ele reinou durante 52 anos em Judá. E também o seu ministério, ele foi realizado também juntamente no Reino do Norte, onde Jeroboão II reinou por 41 anos. Está lá em 2 Reis, no capítulo de número 14. Nós vamos ver aí no primeiro capítulo, que Amós, ele vai falar que essas palavras, né, que Deus os chamou, 2 anos antes do terremoto. Que terremoto foi esse? Alguns estudiosos vão falar que foi, evidentemente, um eclipse solar, conforme está sugerido em Amós, capítulo de número 8, e o versículo 8 ao 10. Segundo alguns astrônomos, este eclipse ocorreu em 15 de junho de 763 antes de Cristo. A profecia sobre Israel foi proferida 2 anos antes desse terremoto, desse eclipse que aconteceu, em 765, e escrita algum tempo depois do terremoto. Esse foi tão violento, né, que Zacarias se referiu a ele 270 anos mais tarde. Está lá em Zacarias, capítulo de número 14, e versículo 5, né, quando Zacarias ele vai profetizar, e aí ele fala que não houve, né, algo tão terrível quanto esse terremoto nos dias de Uzias. E Zacarias vai falar sobre isso. O ministério de Amós, ele é posterior ao de Jonas, e talvez ao de Joel, anterior ao de Oséias, Miqueias e Isaías. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Estamos aqui, tá? Só levantar a mão que nós paramos e podemos responder as questões dos irmãos. Bom, qual foi o contexto em que Amós pregou? Que contexto era esse que Deus precisou chamar Amós lá do interior de Judá? Qual contexto foi esse? Onde Deus teve que chamar Amós, o cultivador de sicômoro, criador de gado. Aí nós podemos perceber que Deus ele não chama, ele não precisa chamar, muitas das vezes, a elite, ou aquela pessoa que está mais bem preparada, ou o teólogo daquela época. Por que Deus não chamou o teólogo daquela época? Né? Deus, ele nos surpreende com a sua capacidade de intervir sobre as nossas vidas. Deus, ele tem essa maneira de trabalhar, e quando Deus, ele trabalha assim, não é para nos ofender, não, é para nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe que você está, muitas das vezes, em algum lugar, acha que está esquecido, né? Buscando a Deus, mas Deus está de olho em você, está de olho em mim.
Ele sabe a intenção do nosso coração. Não importa aonde nós estejamos. No decorrer do texto de Amós, Amós vai explicar muito sobre isso, que não importa aonde nós estejamos, não importa aonde nós descansamos a nossa cabeça ou não descansamos, Deus, Ele está de olho, Deus, Ele está presente, amém? E que contexto foi esse que Amós pregou? Foi um contexto, irmãos, onde Israel estava passando a melhor fase, ou uma das melhores fases da sua vida. Quando eu falo Israel, eu não falo uma pessoa em si, estou falando um povo. Amós é chamado para pregar no Reino do Norte, mas nós vamos ver aqui também no contexto, que ele prega também para o Reino do Sul, para Judá. Judá e Israel estavam vivendo um dos melhores tempos da sua vida. Era um contexto onde eles enriqueceram, um contexto onde as guerras em que eles trilhavam, em que eles batalhavam, eles conquistavam. Mas porque Deus, Ele levantou Amós para pregar um juízo contra o reino do norte e o reino do sul. Se o povo de Israel estava tão bem, estavam vivendo uma vida maravilhosa, este, muitas das vezes, é um grande perigo, irmãos. Às vezes nós não sabemos viver esses tempos, e às vezes nós esquecemos de Deus. Esquecemos daquilo que Deus fez por nós. O problema não é nós termos uma vida abundante. O problema não é nós termos uma vida tranquila. O problema é quando nós vivemos essa vida sem reconhecer Deus na nossa vida e sem olhar para o nosso próximo. Esta foi a grande questão nos tempos de Amós. O povo de Israel estavam enriquecendo, as grandes classes estavam enriquecendo mais ainda, mas eles estavam pisando nos mais pobres. As mulheres daquele povo que estavam enriquecendo, estavam oprimindo os mais pobres, fazendo com que os seus maridos oprimissem os mais pobres. A injustiça social estava implantada sobre o Reino do Norte. A injustiça no caráter de julgamento também estava implantada sobre o Reino do Norte. E Deus levanta Amós para pregar um juízo contra este povo. E nós vamos ver no decorrer das palavras de Amós, no início de seus discursos, ele vai utilizar uma expressão que será muito evidente na abertura de suas profecias, que é, por 3 transgressões e por 4. Os irmãos vão ver aí, no decorrer do livro, que ele vai repetir várias vezes estas frases. Essas frases quer dizer o quê? Que Deus foi paciente com relação à iniquidade do povo, a falta de amor contra o seu próximo, a falta de justiça contra o seu próximo. Pode pular, meu. Amém. E agora, já no capítulo de número 1, Deus ele vai levantar Amós, e Amós ele já vai começar a profetizar, não contra o reino do norte e o reino do sul, mas ele vai começar a profetizar contra
as nações vizinhas. As nações e cidades vizinhas de Israel serão castigadas por causa da crueldade que praticava nas guerras, as atrocidades contra a humanidade e extermínio e deportações em massa, tráfico de escravos e quebra de acordos solenes. Quando eu comecei a ler e estudar para que eu pudesse estar aqui com os irmãos, uma das coisas que eu me perguntei foi por que Deus, Ele também pregou, Ele também levantou Amós para profetizar um juízo contra as nações vizinhas. E uma das coisas que Deus ele não abre mão é do seu atributo moral. Lá em Romanos, capítulo de número 1, e versículo de número 20, versículo de número 21, no capítulo 2, versículo de número 14 e versículo de número 15, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a consciência que nós temos da moralidade, sobre o certo e o errado. Essa consciência, mesmo aqueles que não conheceram a Deus diretamente, eles vão ser julgados por ela. Então Deus ele levanta o profeta Amós para entregar, para falar um juízo contra ele, estas cidades vizinhas, contra as atrocidades que eles estavam cometendo. Porque Deus, ele não é Deus de uma nação só. Ele é Deus do universo. Ele é o Criador do universo. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Qual é a dinâmica deste livro? Muitas das vezes a gente deixa despercebidos esse livro, porque eles não são muito famosos, ou porque realmente são difíceis de compreensão, pelo fato que a linguagem, ela é escrita para o povo da época. E nós estamos aqui para compreender um pouco mais sobre isso. Deus levantou homens e mulheres para nos ajudar a compreender, amém? Então, irmãos, que cidade vizinha era essa? Primeiro, nós vamos ver Amós falar sobre Damasco. Damasco será castigada pela sua crueldade. Damasco era a capital da Síria na época. E Damasco será castigada porque invadiu Israel com muita crueldade. Ele também vai falar sobre a aliança das 4 cidades-nações, Filístias, Gaza, Tiro e Edom. Será castigada porque se uniram para invadir Judá. Vai falar sobre Edom. Os edonitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Será castigada por continuar sua hostilidade contra o povo. Se recusava em deixar passar por suas terras os filhos de Israel com destino a Canaã. Eles também serviam de intermediário no tráfico de escravos entre os filisteus e fenícios e nações mais distantes. Está lá em Amós, capítulo 1, verso 11. Vai falar sobre Amon, descendente de Ló. Será castigada por causa da crueldade quando atacou Gileade. Rasgaram o ventre e as grávidas. Alude ao meio de controle da população da vizinha Gileade. Ou seja, Amon, o que eles faziam? Quando eles entravam e guerreavam, pegavam as mulheres grávidas daquela nação, rasgavam as ventres daquelas mulheres para fazer um tipo de controle, para que aquela nação não proliferasse. E Amon será castigado por isso. A Moabe também, descendente de Ló, será castigada por ser pagã. Aquela questão da cremação dos defuntos, que era uma lei de Deus, que para que isso não ocorresse.
E agora, pode passar, meu irmão. No capítulo 2, do verso 4 e 6 ao 16, Amós é usado para falar contra Judá e Israel. Judá será julgado porque rejeitou a lei do Senhor e não guardou os seus estatutos, antes se entregou às próprias mentiras. Quando o texto fala em se entregou às próprias mentiras, é que se entregou, à adoração aos ídolos. Israel será julgada. Apoiava a prática da opressão e iniquidade sobre os mais fracos, que eram vendidos por dinheiro ou posses, por um par de sandálias. Item mais insignificante. Imagina Israel pegava os mais fracos e vendiam por posses, por dinheiro ou prata, por causa de um par de sandálias. Ou seja, eles oprimiam os seus irmãos que eram mais pobres. E Israel será julgado por isso. Já no capítulo de número 3, do verso 1 ao 6 e 14, capítulo 7, verso 1 ao 9 e 6, julgamento de Israel serão expostos em 3 discursos e por 5 visões. No primeiro discurso de Amós contra Israel, Amós vai falar, vai lembrar o povo sobre a aliança que eles tinham com Deus. E que eles tinham esquecido dessa aliança. E Deus, por meio do profeta, traz grandes questionamentos referente à sua autoridade e poder. Em suas casas luxuosas, com camas de marfim. Ou seja, o povo de Israel estava vivendo na luxúria e oprimindo o povo mais pobre. E Deus, Ele levanta Amós para julgar Israel contra esta ação de Israel. Já no capítulo de número 4, versículo de número 1, até o versículo de número 13, Amós vai chamar as mulheres de Israel de vacas de Bazã. Parece até meio que imoral isso, né? Se nós trazermos para os dias de hoje. Mas se nós entendermos o contexto que Amós estava pregando, Bazã era uma região fértil e bem irrigada, hoje conhecida como a colina de Golã. Deuteronômio, capítulo de número 32, vai falar sobre isso. Salmo de número 22, onde as ovelhas e os gados pastavam em ricos pastos. Ou seja, Amós, como criador de gado, ele sabia que esta região, Bazã, era um lugar muito fértil, muito proveitoso para o gado. E aonde o gado vivia em uma luxúria, uma certa luxúria. E Amós, ele vai comparar as mulheres de Israel, as mais ricas, como vacas de Bazã. Mulheres luxuosas que não queriam saber de mais nada além do seu conforto. Embora não oprimisse os pobres abertamente, mas influenciava os seus maridos a satisfazerem os seus desejos. Nisto, seu castigo estava posto. Em Betel, um dos lugares onde Jeroboão havia colocado um bezerro de ouro,
foi o principal centro de adoração de Israel no tempo de Amós. Está lá em capítulo 7, versículo de número 3. E havia se tornado o centro da idolatria. E Gilgal era o segundo lugar de idolatria. Amós, de uma forma sátira, convida-os a oferecer sacrifício de louvor, pois suas práticas religiosas não levavam para perto de Deus, rebelando-se contra Deus, e o juízo de Deus era certo sobre eles. Ou seja, eles iam a Betel e a Gilgal adorar outros deuses. E Amós, de uma forma sátira, ele fala: ofereçam, os seus sacrifícios, as suas adorações, porque Amós percebia, viu a idolatria desse povo, e Deus, Ele não suporta, Deus, Ele não aceita de forma alguma que outro Deus tome o nosso coração além dele. Ele é único. Israel, como era uma nação chamada por Deus para ser uma nação que levara aquilo que ele prometera às outras nações, Israel era uma nação modelo. E agora Israel está pecando contra o seu Deus. E Israel também é chamada de virgem, indicando sua juventude, ou seja, seria julgada, condenada precocemente. Amós vai falar que Israel era como uma virgem, que seria julgada precocemente. Só que o profeta Amós, ele continua falando que o caminho da vida está em buscar a Deus. E o caminho da morte está em continuar no pecado. Israel negligenciava a justiça e a integridade. Israel agia injustamente. O povo mais rico agia injustamente com os mais pobres. E Deus, Ele não tolera a injustiça social. Deus, imagina, nós estamos vivendo em nossas casas, no conforto dos nossos lares. Nós estamos, muitas das vezes, no momento de fartura, vamos se dizer assim. E muito se ouve falar da pessoa que precisa, daquele que precisa de algo de nós. Essa semana, eu estava refletindo acerca deste livro, e uma das coisas que eu refleti acerca de mim mesmo foi: será que eu estou sendo algo para alguém? Será que na condição em que eu estou hoje, eu estou sendo algo para alguém? Amós, ele vai contra, Deus o chama para ir contra a injustiça social e contra a cegueira do povo com relação àqueles que mais necessitavam. Pode passar, meu irmão. Só que não era só Israel, o povo do norte, o reino do norte. Também era
Judá. Judá estava à vontade em Sião. As classes religiosas se sentiam seguras em sua religiosidade porque realizavam os rituais prescritos. Eu gosto muito de, quando eu estou estudando ou levando algum estudo, de fazer reflexões em cima desses estudos, porque eu não sei qual é a sua condição, eu sei qual é a minha condição, mas eu não sei qual é a condição do irmão. E eu quero que os irmãos reflitam juntamente comigo, para que nós venhamos a ter a nossa consciência diante da palavra do Senhor, venha a ser atingida de alguma forma. E agora, Amós, lá no capítulo de número 6, do versículo 1 ao 14, ele vai falar sobre Judá, e ele vai falar sobre essa questão de que a religiosidade estava na frente do Deus Altíssimo. A religiosidade estava na frente daquilo, do que era para ser feito realmente. O povo ia para o templo levar os seus sacrifícios, levar a sua adoração, só que Deus, ele não estava recebendo isso. Por conta disso, porque o povo estava negligenciando a vontade de Deus para a vida deles, naquela época. E agora, já no capítulo de número 7, do versículo 10 ao 17, ele vai ter as 5 visões. Ele vai ter a visão dos gafanhotos, que são símbolos dos assírios que constantemente saqueavam Israel. E por intercessão do profeta, Deus promete que Israel não será completamente destruída. A outra visão será do fogo do abismo, capítulo 7, versículo 4 ao 6. Se refere provavelmente às águas que secariam uma consequente seca. A terceira visão será o prumo, no capítulo 7, versículo 7 ao 9, como sinal de que o julgamento será aplicado segundo a justiça. Essa última mensagem causou a perseguição do profeta pelo sumo sacerdote Amazias de Israel. Está lá no capítulo 7, versículo 10 ao 17. Pode passar, irmão. Já no capítulo 8, do versículo 1 ao 14, o juízo já era fato consumado nessa visão, e usou como jogo de palavras para transmitir sua mensagem. O cesto com frutas de verão, este é o símbolo da maturidade de Israel para o julgamento. Vocês vão ver lá no capítulo anterior, que Israel é chamada de virgem por causa do julgamento precoce que Israel teria. E agora, Israel é comparado a frutas de verão, que é o símbolo da maturidade que Israel será julgada. Será julgada pela sua maturidade, a maturidade em pecar. Logo, segue uma mensagem no capítulo 8, versículo 4 ao 14, cujo tema é o seguinte: por ter Israel desprezado a palavra de Deus, este trará uma fome da mesma palavra. Israel que não teria somente fome, né, de pães, mas teria fome da palavra. Nessa visão final, ninguém seria capaz de escapar ao juízo de Deus, que começaria com aqueles que alegavam crer nele, como Israel acreditava. A soberania de Deus não permitia qualquer esconderijo. E Amós ele vai se referir ao abismo, ou no hebraico Sheol, que é o lugar dos mortos. No Salmo 139, a onipresença de Deus se refere ao juízo de Israel. Ao seu juízo, Israel não podia mais
exigia uma posição privilegiada junto ao Senhor. Primeiro, que Israel não fugiria desse julgamento, porque aonde ele tentasse se esconder ou tentasse se omitir, Deus estaria. E o salmista, ele vai falar sobre isso. Olha, se eu estiver lá no profundo mar, o Senhor está comigo. Se eu estiver lá no cume do monte, o Senhor estará comigo. Então, não importa onde Israel esconderia, o juízo de Deus seria imputado. Pode passar, irmão. Vamos terminar já. Os olhos do Senhor estavam focados em seu povo, isso em capítulo 9, versículo 1 ao 15. Para o mal e não para o bem. O juízo cairia sobre aqueles que menos esperavam. Haveria esperança para Israel além do juízo. No versículo 13, essa esperança ela é proferida. Eis que vem dias, diz o Senhor. Então, esses dias seriam dias de esperança. Amém, irmãos? Irmãos, alguma dúvida, algum comentário? Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos a cada dia mais. Eu corri um pouco aqui para a gente entender um pouco mais do livro, mas acredito eu que Deus abençoou a vida dos irmãos, abençoou a minha vida, que Deus possa abençoar cada irmão. Vou fazer uma oração para que nós possamos terminar, amém? Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento tão maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido com os irmãos. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia e a Tua graça tem se estendido para conosco. Senhor, que nós venhamos ter a sensibilidade, Senhor, de nos entregarmos a Ti, Senhor, meu Deus, e olhar para o outro, e de sermos verdadeiros cristãos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, desde agora e sempre. Amém.